A existência humana, a jornada do espírito e da alma sempre me intrigaram muito. Desde muito novo, tive contato com acontecimentos e experiências sobrenaturais. Muitos acontecimentos, até hoje para mim, são inexplicáveis. A história que vou contar a seguir, pelo meu entendimento, ainda é um mistério. O ano era 1966. Eu lembro que eu ainda era criança. Eu era o mais velho, tinha uma irmã mais nova e minha mãe estava grávida, esperando meu irmão, que aqui vou dar o nome fictício de Carlos. Foi um parto muito difícil. Na época não havia recursos como hoje em dia. Lembro que foi um parto normal, feito em casa por parteiras da região. Depois eu soube que o bebê estava sentado na hora de nascer e isso quase resultou na morte de minha mãe. Nesta época, nós morávamos em uma localidade bem simples, com estradas de terra e sem água encanada. Quando chovia, o rio transbordava e as ruas ficavam completamente alagadas a ponto de formar correntezas e a água invadir as casas. Certo dia, minha mãe se distraiu com a limpeza da casa, após uma das diversas vezes que a casa alagou depois de uma forte chuva, e meu irmão Carlos, que já tinha por volta de 2 anos de idade, simplesmente desapareceu. Apenas para contextualizar a cena, as casas não tinham divisões ou muros de umas para as outras. Eram separadas apenas por arames, o que acredito ter facilitado o sumiço de uma criança tão pequena. Assim que minha mãe sentiu a falta do meu irmão, avisou a todos e começamos a procurar por ele imediatamente. Minha mãe, muito nervosa, gritava desesperadamente por ajuda, até que finalmente ouvimos alguém sinalizar que o haviam encontrado. Meu irmão estava boiando na beira do rio. Um vizinho o puxou da água e o levou até minha mãe. Ele já estava desfalecido. As pessoas tentavam ajudar. Não havia muita noção de primeiros socorros, mas tentavam fazer o que podiam. Até que uma vizinha, que era enfermeira em um hospital que era o único da região e distante dali, chegou e iniciou manobras para tentar reanimar meu irmão Carlos, mas ela não conseguiu fazer muita coisa. Disse que infelizmente não tinha mais o que ser feito pois meu irmão já havia falecido. Minha mãe entrou em profundo desespero. Ainda me lembro nitidamente de seus gritos de dor e tristeza enquanto ela levava para dentro de casa o corpinho de Carlos já sem vida. Após poucos minutos, meu avô chegou no quintal da minha mãe, acompanhado de uma vizinha. Ela era uma mulher negra, muito provavelmente de descendência africana. Ela vestia túnica e turbante coloridos. Ela também falava com um sotaque estrangeiro bem forte e era conhecida por seus conhecimentos religiosos que não sei dizer ao certo quais eram. Mas ela era procurada por muitas pessoas na vizinhança sempre que precisavam de auxílios espirituais, produção de remédios naturais e rituais de cura. Sem muita conversa e indo direto ao ponto, a mulher olhou para minha mãe e disse que ela tinha uma chance, mas deveria decidir logo. Se quisesse seu filho de volta, ela o traria, mas teria consequências. A mulher fez marcações e desenhos no chão de terra utilizando um pedaço de pau, colocou o corpo de Carlos no meio, colocou algo que pegou fogo, algo parecido com pólvora, acendeu velas e fez rezas em línguas que não entendíamos. Após isso, meu irmão se mexeu e começou a tossir e a vomitar muita água. Viramos ele de lado e cuidamos de nos certificar se ele estava respirando. Minha mãe estava muito feliz. Meu irmão havia voltado à vida. Foi quando a mulher, já virando as costas para ir embora, falou que minha mãe teve seu pedido atendido, mas que as consequências viriam. Minha mãe não deu ouvidos e não respondeu nada. Ela estava muito feliz e confesso que eu estava muito feliz também. Meu irmão havia voltado a viver. Com o passar dos anos, Carlos foi se tornando uma criança cada vez mais agitada e muito difícil de conviver. Ele não parecia uma criança normal, sempre desafiando o perigo e se pondo em risco de várias formas possíveis e imagináveis. Ele parecia ter uma revolta muito grande dentro de si. Às vezes nem parecia ser ele dentro de seu corpo. Carlos deu muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Infelizmente, na adolescência tudo piorou. Carlos começou a se envolver com coisas muito erradas e desencarnou de forma trágica e violenta, ainda muito jovem pelas mãos de quem dizia ser seu amigo. Parecia que ele sabia o que aconteceria com ele, pois quando saiu de casa pela última vez, se despediu de meu pai e de meu avô como quem sabia que não iria voltar. Será que de alguma forma o curso natural de seu espírito foi desviado causando inquietude e falta de propósito em sua alma? Será que era realmente o espírito do meu irmão que voltou para habitar aquele corpo? Que tipo de ritual foi realizado naquele dia? Esses questionamentos frequentemente invadem meus pensamentos e me dão calafrios até os dias de hoje.